A partir de meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Se você é novo aqui no canal, ainda não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui do estado da Bahia. E neste canal, Descomplicando a Teologia, você sempre vai estar encontrando vídeos da nossa escola bíblica dominical, da lição de adultos e também a lição dos jovens, além de outros temas relacionados sempre à palavra do Senhor. Hoje, por exemplo, nós estamos comentando a lição de adultos. Olha, a lição de adultos que está na nossa sexta lição, Paulo no poder do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? É o sonho talvez de todo pregador, de todo pastor, estar vivendo no poder do Espírito Santo. Talvez é o sonho de todo obreiro da casa do Senhor e de muitas pessoas também. Agora, será que todos também estão dispostos a pagar o preço, a fazer por onde? Andar uma vida reta e íntegra, assim também como Paulo andou, como Paulo fez, porque andar no poder do Espírito Santo todo mundo quer. Quem talvez não gostaria de ter o dom de revelação, o dom de profecia, o dom de curas, né? Quem não gostaria de ter? Agora, será que nós estamos preparados também para pagar o preço? Boa essa pergunta, né? Me responda aí nos comentários. Mas, irmãos, nós estamos estudando aqui a lição de Paulo, estamos estudando sobre a vida e obra do nosso apóstolo São Paulo. E chegou o momento de nós destacarmos na vida dele a questão do Espírito Santo. Porque tudo quanto Paulo fez, ele fez orientado e usado pelo Espírito Santo de Deus. E isso é algo interessante porque nós percebemos todo o sofrimento que ele teve também. Quero já nos demonstrar o seguinte, que mesmo sendo usados pelo Espírito Santo e fazendo a vontade de Deus, nós podemos passar por dificuldades, podemos passar por prisões, podemos passar por calúnias, por rejeições, até pelas pessoas que deveriam nos ajudar. Então a história do apóstolo Paulo vai nos despertar e nos colocar nesta amplitude da palavra. Vamos estar estudando também um pouquinho acerca das viagens missionárias do nosso apóstolo Paulo também. Coisa boa, né? Vamos lá, dar seguimento? Na nossa introdução, o comentarista já deixa bastante claro o seguinte: movido pelo Espírito Santo. Eita, coisa boa, né? Guiado, movido, direcionado pelo Espírito Santo. E eu confesso a vocês que assim deveria ser todo homem e mulher de Deus. Nós precisamos ser guiados, ser orientados pelo Espírito Santo. Mas muitas das vezes o nosso entendimento, a sabedoria humana, às vezes, quer tomar frente das decisões, tomar frente das escolhas. Muitas das vezes nós queremos estar guiando os nossos próprios caminhos, ou caminhando segundo as nossas próprias orientações, segundo as nossas próprias vontades. É por isso às vezes que projetos dão errado. Projetos são falidos porque não estão guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E nós podemos ver que a vida e a obra do apóstolo Paulo sempre foi direcionada e guiado pelo Espírito Santo. O Paulo próprio chegou a dizer que não eu vivo mais em mim, mas Cristo que vive em mim. É assim que tem que estar em nossa vida. Nós não estamos aqui na terra, irmãos, para fazer o que queremos, para irmos onde nós queremos, não. Estamos aqui na terra para servir como embaixadores de Deus, como homens e mulheres de Deus, direcionados, preparados para estar fazendo a sua obra. Mas tem muitas pessoas que estão aqui nesta terra querendo riquezas, querendo fortunas, querendo glórias, querendo galardão, querendo reconhecimento humano. E às vezes até conseguirão esses reconhecimentos, às vezes até conseguirão essas riquezas, mas deixarão de obter as riquezas celestiais, as bênçãos de Deus que estão destinadas para os seus filhos, não aqui na terra, mas sim lá no céu. Por isso que precisamos ser guiados e orientados pelo Espírito Santo. Confirmamos que o ministério do apóstolo Paulo foi o ministério do poder do Espírito Santo. Engraçado, se nós formos observar, nós perguntássemos hoje o que é o poder do Espírito Santo. As pessoas diriam que aquele culto, né? Quando aquele culto o pregador está pregando com aquela eloquência, quando fala línguas estranhas, quando aquele culto pega aquele fogo tremendo, né? Aí, muitas das vezes, nós perguntamos no final do culto, né? Você entendeu a palavra? Eu não entendi a palavra. Você sabe onde foi que o pregador leu? Eu não sei onde foi que o pregador leu, não, mas foi uma bênção, foi glória de Deus. E na verdade, ser movido, ser guiado, ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com isso. Tem mais a ver com transformação, com libertação. Para que o Espírito de Deus esteja habitando em você e lhe usando, é necessário que você esteja liberto, é necessário que você esteja limpo, é necessário que você já esteja convertido a Deus. Só uma pessoa que esteja convertido a Deus pode receber o Espírito Santo.
Olha, interessante é isso. Mas pastor, eu já vi uma pessoa que aceitou a Jesus hoje e se converteu. Pois é, se converteu imediatamente, irmãos. Se converter a Cristo nada tem a ver com levantar a mão na igreja. E isso nós temos um hábito, um costume, somente para identificar a pessoa. Mas muitas dessas pessoas já saíram das suas casas aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Ou muitos já vieram na rua aceitando a Jesus, mas só vão para a igreja por questão de reconhecimento, para que a igreja nós possamos conhecê-lo, essas pessoas. Deu para pegar aí? Deu glória a Deus aí? E já falo também o seguinte, se você estiver gostando desse canal, Descomplicando a Teologia, por gentileza, se inscreva nesse canal aí, clica nesse nome, inscreva-se, ó, clica no seu dedo aí abençoado, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Toda semana nós estamos postando vídeos da escola dominical, de lição, da EBD, de pregação, de escatologia. Eu sou professor de escatologia e autor deste livro, tá bom? Autor deste livro, olha, Descomplicando a Escatologia. Porque a minha intenção é essa, é descomplicar, é deixar a linguagem mais fácil, para que todos possam ter entendimento e compreensão da palavra de Deus, tá bom? Quem quiser comprar esse livro, depois deixa uma mensagem lá faça o seu comentário, que eu vou estar assim, conversando diretamente com você, tá bom? O livro custa apenas R$20, coisa barata, mas vai surtir muito efeito para a sua vida. Com relação aqui ao apóstolo Paulo, pregando a Cristo no poder do Espírito Santo. Já disse. Desse tema hoje as pessoas vão dizer aquele pregador que prega e a igreja pega fogo. E na verdade não é. Ser movido, estar pregando, movido pelo poder do Espírito Santo, é quando esta palavra que está sendo pregada venha gerar vida no pecador. A palavra ser movido pelo Espírito Santo, está pregando na autoridade do Espírito Santo, é esta palavra que está saindo dos seus lábios, penetrar no coração do pecador e trazer transformação, trazer desejo de mudança, trazer libertação, porque a palavra de Deus é isso, ela liberta o homem, ela transforma o homem, ela muda a natureza do ser humano. Isso é algo tremendo. Então ser guiado pelo Espírito Santo ou pregar direcionado pelo Espírito Santo está muito com relação a isto, é você pregar e as pessoas que estão lhe ouvindo serem transformadas pelo poder deste evangelho. Oh glória! Destaco também o caminho de pregação. Depois do estágio do deserto, é notório, conhecido de todos, que Paulo é o seguinte: Paulo aceita Jesus em Atos capítulo 9, através quando Cristo aparece a ele indo para Damasco. Ele vai até Damasco, se apresenta a Ananias, Ananias faz oração por ele. Logo após isso, existem algumas dificuldades para ele naquele lugar, por isso que ele vai embora para a Arábia. Na Arábia ele passa cerca de 3 anos lá na Arábia, conhecendo a Deus, meditando na palavra, tendo grandes revelações da parte do Senhor. Depois disso, ele retorna novamente para Damasco. E depois que ele retorna para Damasco, ele vai para Jerusalém para se apresentar aos apóstolos. Para que os apóstolos possam conhecer a Jesus e para que os apóstolos possam conhecer a Paulo. E Paulo também contar o seu testemunho. Até aí você pegou? E a partir daí é que inicia o ministério do apóstolo São Paulo. É que nós vamos estar estudando agora as suas viagens missionárias. Você já ouviu falar sobre as viagens missionárias? E você já foi missionário em algum lugar? Eu, por exemplo, já fui missionário. Sou missionário pelo CEM, né? Que é o nosso Conselho de Missões aqui do estado da Bahia. Já fiz parte por um período e hoje eu estou como evangelista, né? Eu sou um pastor evangelista, né? Sou evangelista aqui da Assembleia de Deus, filiado à CEADEB, Convenção Estadual da Assembleia de Deus, na Bahia, ao qual para mim é um privilégio e se cumprimento também o meu pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira, na nossa convenção, e o meu pastor presidente aqui local, pastor Jonias, que Deus possa assim estar abençoando a vida de vocês. Mas, vamos lá com ela, pegue a sua caneta que vai ser coisa interessante. Aqui no nosso ponto aqui, olha, Paulo e as 2 viagens missionárias. Primeira viagem, pegue para você possa anotar, tá bom? Primeira viagem. A primeira viagem do apóstolo São Paulo inicia em Antioquia. É de Antioquia que ele vai caminhando, tá bom? Para diversos lugares. Essa viagem missionária dele demorou cerca de 3 anos. Aproximadamente 3 anos, a primeira viagem missionária de Paulo. Ao qual Paulo sai em cidades pregando a palavra, ganhando almas para Jesus e firmando assim igrejas e também obreiros da casa de Deus. Então se converte, retorna, se apresenta ao apóstolo. Depois disso, né, em Jerusalém, ele retorna para Antioquia e a partir desse momento ele inicia agora a sua viagem missionária para ganhar almas para Jesus, especificamente para com os gentios. É por isso que Paulo utiliza o nome de Paulo e não de Saulo. Porque o nome Saulo é o nome judeu dele. E o nome Paulo é o nome gentil dele, é o nome romano dele. É por isso que Paulo
como ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, ele utiliza também o seu nome gentil, que é o apóstolo, que é Paulo, para que possa assim, se identificar com eles. Depois você pegar aí, vejamos. A primeira viagem de Paulo, de Antioquia, ele sai para diversos lugares. Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares da sua viagem. Começou entre o ano 46 depois de Cristo. Foi do ano 46 até o ano 49. Também você pode ver isso detalhadamente, como foi a viagem, em Atos capítulo 13 e 14. Você vai ver direitinho onde Paulo passou, onde Paulo pregou, e o que também aconteceu na vida dele nesse primeiro período. Nessa primeira viagem, ele está com Barnabé e também João Marcos. Olha, na sua primeira viagem missionária, ele foi com Paulo, Barnabé e João Marcos, que é aquele mesmo que escreveu o livro de Marcos, tá bom? Mas João Marcos, no meio do caminho, ele desistiu, e isso irritou bastante o apóstolo Paulo. Ficou bastante irritado, bastante entristecido, porque o João Marcos, ele desistiu dessa viagem e retorna para Antioquia. Isso deixou bastante triste o apóstolo Paulo. E a viagem continua com Paulo e Barnabé, tá bom? Nesse primeiro momento, nessas suas viagens, um governador de Pafos aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É que aquele que governava esta cidade, essa região de Pafos. O nome, a Bíblia diz, em Atos capítulo 13, Sérgio Paulo. Aceita Jesus Cristo, o governador daquela região, e isso facilita muito a pregação também do Evangelho. Paulo também destaca que ele tem um grande conflito lá com o falso profeta, que anunciando também fica profetizando determinadas coisas falsamente, erroneamente e não usada por Deus. Paulo repreende e o mesmo se torna cego. Olha, cuidado se você é falso profeta aí, viu? Tem muitos falsos profetas tentando enganar a igreja de Deus, viu? Fique esperto. Nessa primeira viagem também, Paulo ele prega na sinagoga, senta na sinagoga e lhe é dada a oportunidade para que ele pudesse ministrar a palavra. Paulo nessa primeira viagem foi expulso de alguns lugares também. Paulo chegou a ser quase apredrejado. Mas pastor, onde está isso? Atos capítulo de número 13, você vai ver detalhadamente essa história. Eu estou deixando aqui para que você possa ler esse texto na sua casa. Por isso que eu não vou contar a história, para que você leia, tá bom? E com isso tudo, o apóstolo Paulo, ele depois de pregar em vários lugares, começa a retornar. Ele foi a algumas cidades, Chipre, Icônia, Lista, Antioquia da Síria, e depois ele sai retornando para essas cidades. E depois ele retorna novamente para Antioquia, depois de aproximadamente 3 anos, tá bom? Depois de 3 anos, ele retorna dessa viagem missionária, que demorou por mais de 3 anos, nesse período, e ganhou muitas almas para Jesus, mas também conseguiu grandes inimigos. Porque nem todo mundo gostava que Paulo estivesse pregando a palavra de Deus. Mas, depois disso, depois dessa primeira viagem, Paulo retorna para Antioquia, se estabelece naquele lugar. Logo depois disso é que vai acontecer o primeiro concílio da igreja. Lembra o primeiro concílio, a primeira reunião entre todos os líderes da igreja, para que possa definir uma situação que está totalmente ligada ao apóstolo Paulo. Porque Paulo estava pregando nas cidades gentios, as pessoas estavam aceitando a Jesus. E agora existia uma grande confusão dentro da igreja em Jerusalém. Essas pessoas que são gentios, que estavam aceitando a Jesus, eles precisavam guardar as leis ou não. Aí agora é marcado em Jerusalém o primeiro concílio, para que pudesse definir se deveria ou não deveria ser circuncidado, guardar as leis judaicas. Porque na igreja de Jerusalém, que estava sendo pastoreada ou presidida pelo apóstolo Tiago, este irmão de Jesus, não é o Tiago discípulo de Jesus, não. Esse era o Tiago, irmão de Jesus, estava presidindo a igreja em Jerusalém. Era provavelmente o primeiro líder da igreja, foi Tiago, irmão do Senhor. E neste primeiro concílio, nessa primeira reunião, é para também definir isso. Como vai ficar a vida dos gentios que estão aceitando a Jesus Cristo, que Paulo está pregando e eles estão aceitando. E como é que eles vão ficar na sua vida? Aí existe esse concílio. Aí é quando Tiago, irmão do Senhor, se levanta e deixa bastante claro que os gentios não precisam estar guardando a lei, já que são gentios e agora eles estão sujeitos não à lei, mas sim à vontade de Cristo. Mas recomendou que eles estivessem deixando as práticas imorais,
deixando os ídolos, deixando de comer carnes sacrificadas, a questão com sangue, e que assim eles pudessem ser aceitos no seio da igreja, fazer parte agora da igreja de Cristo Jesus. E aí agora é feita uma carta, e todos os líderes levam essa carta para si. É dado também essa carta a Paulo, para onde quer que Paulo fosse pregar e estabelecer essa igreja, poder deixar bastante claro que os gentios que estavam aceitando a Jesus não precisavam mais ficar guardando as leis, mas precisavam sim rejeitar toda a prática de imoralidade, toda idolatria e toda a comida de carnes sacrificadas. Aí acontece o primeiro concílio. Depois disso, isso em Jerusalém, Paulo retorna para Antioquia e vai iniciar agora a sua segunda viagem missionária. É coisa, né, pastor? É assim mesmo. Mas que serva de conhecimento para a sua vida, possa ver quanto o homem de Deus sofre para fazer a obra do Senhor. Mas toda obra que nós fazemos, ela tem uma recompensa. Pode não ter uma recompensa humana, mas terá recompensa no céu. Amém até aí? Pronto. A segunda viagem durou aproximadamente cerca de 2 anos. 2 anos. 1 ano e pouco, Paulo passou só em Corinto. 1 ano e pouco passou somente estabelecendo a igreja em Corinto. Então durou aproximadamente 2 anos. Nós podemos ver essa segunda viagem em Atos capítulo 15 ao versículo 18. São praticamente 100 versículos que vai tratar sobre essa segunda viagem. Nessa primeira viagem já não foi mais Barnabé. Quando Paulo vai fazer a segunda viagem, Barnabé queria ir com ele, mas queria levar também o seu primo, que era João Marcos, aquele mesmo que tinha deixado Paulo na primeira viagem. Aí Paulo não gostou, já que Barnabé queria levar João Marcos com ele. Aí com isso Paulo diz, não, comigo não vai. Aí Barnabé e o João Marcos vai para Icônia, salvo engano, pregar a palavra. E agora quem vai nessa segunda viagem já não é mais Barnabé, mas sim Silas. Lembra Silas? É aquela prisão, hein? Tem coisa boa, viu? Então já que vai nessa viagem agora vai ser o apóstolo Paulo e Silas. Mas no meu caminho também ele para na cidade de Timóteo, e chama também Timóteo para estar com ele. E posteriormente também nos é revelado que Lucas também estava com Paulo na sua segunda viagem missionária. Então na segunda viagem missionária foi com ele Silas, foi com ele Timóteo e foi com ele o doutor Lucas, que foi o autor que escreveu o livro de Atos, tá bom? Ele estava com Paulo nessas viagens missionárias, por isso que teve esse conhecimento todo e assim pôde também escrever. De repente, quando Paulo inicia essa viagem missionária, Paulo recebe uma visão de Deus, de um macedônio, pedindo que ele passasse a Macedônia, que é bem conhecido, né? Passa para a Macedônia. Na verdade, a Macedônia aqui refere-se acerca da Europa. Eram os países, Paulo saindo da sua Ásia, da Ásia Menor, e indo agora pregar a palavra aos países da Europa. Então, quando diz assim, passa a Macedônia, essa Macedônia fazia parte da região da Europa, onde Paulo vai também ministrar e pregar a palavra de Deus. E nessa segunda viagem é que acontece a prisão de Paulo e Silas na cadeia, que você sabe muito bem dessa história. É quando Paulo ele vai pregar em Atenas, e aquela grande mensagem ao Deus desconhecido. Então essas viagens, Paulo saiu estabelecendo igrejas, saiu estabelecendo obreiros, saiu ensinando a palavra do Senhor em diversos lugares menor, na Europa, tudo isso para levar a palavra de Deus em todos os lugares. Lugares estes que talvez os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus não levariam, porque estava muito focado em Jerusalém. Por isso que Deus levanta o apóstolo Paulo para ministrar a palavra e assim ganhar almas para Jesus em todos os lugares. E dessas viagens missionárias chegou até a mim, chegou até a você. Por isso que hoje nós aceitamos a Cristo Jesus. Porque antes nós éramos gentios também, nós não fazíamos parte dos judeus. Mas quando aceitamos a Cristo, deixamos de ser gentios e passamos agora a ser igreja. E todas as promessas para a igreja de Cristo estão sobre as nossas vidas. Quem dá glória a Deus aí? Vejamos. Então assim iniciou a sua vida missionária de pregação, de orientação. Mesmo com toda essa pregação, com essa orientação, Paulo foi muito perseguido, foi sofrido, apanhou, foi humilhado por causa dessas viagens, por causa dessas pregações, mas nunca ele deixou de falar a verdade. Nunca ele se omitiu, nunca ele pregou a falsidade. Ele sempre continuava movido e usado pelo Espírito Santo. Mas pessoas usadas pelo Espírito Santo podem parar na prisão. Pessoas usadas pelo Espírito Santo podem receber açoites. Pessoas usadas pelo Espírito Santo podem apanhar, podem ser humilhados, podem ser rejeitados. Por isso, se você estiver na obra do Senhor passando por isso, tenha certeza que isso também aconteceu pela vida do apóstolo São Paulo. Açoites.
tá bom? Paulo recebeu muitas açoites. Argumentos de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo declara o ensino sobre o poder do Espírito Santo. As pessoas precisavam, tinha Apolo, um grande pregador, mas não conhecia a palavra, não conhecia o Espírito Santo. Aí Paulo prega para Apolo. Apolo reconhece o Espírito Santo, recebe o batismo do Espírito Santo. E só depois do batismo do Espírito Santo é que você vai poder desfrutar da plenitude da glória e da graça de Deus. A salvação é aceitar a Cristo, mas a plenitude da graça, a plenitude do poder de Deus, só vai usufruir aqueles que receberam o batismo no Espírito Santo de Deus. Mas encerro aqui neste momento falando para você que Paulo foi um grande homem de Deus, um grande pregador da palavra, e que esta palavra também surja para a sua vida e que Deus possa levantar missionários na obra do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo e sejamos usados como foi o apóstolo Paulo para pregar a palavra de Deus em todos os cantos, na ousadia e na presença do Espírito Santo de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Patinou!